Olá, trader, muito bom dia. Eu me chamo Fabrício Nicolau, analista de mercados da Easy Markets. Hoje, saindo agora, tem o IBCBR de dezembro, reforçando a atividade econômica no Brasil e reforça uma desaceleração na economia. A ata do Federal Reserve pressionou o dólar e o setor de tecnologia, que voltam ao radar na recuperação das atividades globais. Já no Brasil, então, esse IBCBR reforça a questão de corte de juros. No caso da economia mais fria, desacelerada, reforça a aposta e mantém firme um corte na Selic agora em março em 0,5%, ok? E isso foi até falas do dirigente do Banco Central brasileiro, o presidente Gabriel Galípolo, que reforçou isso, ok? Voltando os olhos para o Fed e a geopolítica no radar, pessoal, a ata do Federal Reserve sugeriu, né, pressionou o dólar e os dirigentes estão preocupados com o ritmo da desinflação que pode adiar novos cortes de juros. As tensões entre Irã e Estados Unidos voltaram ao radar, sustentando o petróleo, o barril que bateu US$ 71, disparando em relação a essa instabilidade. A China continua com o calendário lunar ainda, impactando aí nos metais, e empresas brasileiras como o Vale também continua com os mercados fechados por lá. O apetite ao risco com o setor de tecnologia, as ações asiáticas avançaram com destaque no setor tecnológico, acompanhando os ganhos em Wall Street. E esta reavaliação das inteligência artificial, do impacto que traz, os investidores estão de olho de volta. A OpenAI, a criadora do ChatGPT, pode alcançar um valuation elevado, ok? Impulsionando o setor e mostrando que veio para ficar o setor de IA, ok? O KOSPI, o índice da Coreia do Sul, renovou máximas com a Samsung liderando os chips de inteligência artificial. E o dólar australiano se fortaleceu com os dados mais robustos na data de ontem, saindo a taxa de desemprego e a criação de emprego por lá, ok? O ouro segue estável nos $4.900 por onça, $4.970 por onça, e o petróleo segue bem sensível no cenário geopolítico, juntamente com essa questão entre as tensões entre Irã e Estados Unidos, que seguem voltando ao radar. Eu me chamo Fabrício Nicolau, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Gol do Dia e já convido você, se você é novo aqui, se inscreve nesse canal, deixa aquele baita joinha se você já é inscrito e não esquece de ativar o sininho para ser notificado de todos os conteúdos que compartilhamos aqui no canal oficial da Easy Markets. Vamos então com as oportunidades quentes nos ativos internacionais, ok? E as manchetes e as oportunidades para você, trader, fazer aquele gol de placa. Vamos ao nosso gol do dia. Certo, meus amigos? Vamos lá então. Na tela aqui para vocês, né? Eu só quero fazer um convite antes de a gente iniciar aqui para vocês, o nosso webinar gratuito aqui pela Easy Markets. E na semana que vem, dia 24/12, às 8 horas da noite, em uma aula fechada aqui para vocês, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você se cadastrar no nosso webinar. Vai ser via Zoom, uma aula fechada, mas você pode ligar sua câmera, seu áudio e interagir ao vivo, tá? Neste webinar nós vamos abordar aqui, ó, pessoal, tá? Day trade para iniciantes, ou seja, como que você pode usar a IA ao seu favor e pode fazer com que, antes de você operar, fazer ela pensar antes, né, e você usar como um copiloto. Quais são os pontos, pessoal? Para te ajudar a organizar o seu raciocínio, validar os seus setups e evitar decisões por impulso. Como que ela pode te ajudar a desenvolver disciplina no trade, tá? Vai ser uma aula bem legal, uma super aula, tá? Então, ó, não perde tempo, já se inscreve, as vagas são limitadas, o link vou deixar aqui na descrição deste vídeo, ok? Certo? Vamos lá então, agora iniciando oficialmente aqui o nosso gol do dia. Na tela aqui para vocês, pessoal, vamos lá. Ó, as manchetes aqui, a crise imobiliária recebeu dose dupla de um otimismo e um realismo em relação aos dados de construção de casas novas, tá? Trouxe um alívio lá nos Estados Unidos, impulsionando o setor. O petróleo registra a maior alta desde outubro do ano passado, né? Após a gente ter quedas ali mais fortes no petróleo, e entre essas relações, entre os temores entre Estados Unidos e Irã, que pode estar escalando ali o acordo que eles tinham a não acontecer, ok? As mudanças repetindo do Federal Reserve coloca, no caso, em rota de colisão, lembrando que o Federal Reserve tem uma nova liderança ali assumindo em maio deste ano, tá? Entre abril para maio, e sugerindo ali novos cortes a partir desta data, tá? Ok? Os futuros americanos, como o S&P 500, seguem em queda
caindo 0,27%. Dow Jones em 0,34% negativo e Nasdaq 0,36% caindo também. O índice do medo segue bem estável e o Dow estável em 0,05% negativo. Ok? Os títulos do Tesouro americano caminham para o pior desempenho em um mês devido aos temores da inflação no radar. E lógico, pessoal, se a ata ontem do Federal Reserve deixou claro que se a inflação não desacelerar e continuar subindo, né, pode ter sim e reavaliação sobre novos cortes de juros. Lembrando que nós temos dados atrasados do shutdown com impacto, então nós temos dados agora para sair de fevereiro e março, né, com essas últimas semanas aí para serem atualizados, ok? Certo? Então, Samsung disparou um novo recorde com o aumento do preço da memória com inteligência artificial integrada. E vamos aqui, pessoal, ao calendário, né? Nós temos aí o IBCBR saindo agora às 9h30, tá? Temos ali nos Estados Unidos índice de manufatura da Filadélfia do Federal Reserve, pedidos iniciais de seguro-desemprego às 10h30, tá? Notícia 3 estrelas de alto impacto que vai impactar nos mercados americanos, né, alguns pares do dólar, e impacta também nos pares que você gosta de operar, como o EURUSD, o SDCAD, o SDJPY, né, vários pares que tem ali ao câmbio, né, em relação à moeda americana, tá? Às 10h30 também, então, tem mais balança comercial, né, de médio impacto, 2 estrelas, importações e exportações, tá? De dezembro, os dados ainda atrasados de dezembro, tá? Devido ao shutdown, e levantou um risco também de ter um novo shutdown aí, parando por 30 dias. Tem discurso da Michelle Bowman, membro do Federal Reserve, às 10h30 também se pronunciando. No mesmo horário tem notícia no Canadá, importação e exportações de dezembro, ok? Às 10h30, no mesmo horário, tem mais notícia aqui, condições de negócio, mas aqui notícias de baixo impacto. Às 11 horas tem discurso do Cascari, membro do FOM, do Federal Reserve também, notícia 2 estrelas, dependendo das perspectivas que eles podem estar deixando as suas declarações, pode agitar os mercados, tá? Às 12 horas tem vendas de imóveis residenciais pendentes, notícia 2 estrelas, e no mesmo horário uma prévia do PIB do Fed de Atlanta. E amanhã tem PCE nos Estados Unidos, tá? Deixa eu ver aqui mais notícias no horário do almoço. Olha só, estoque de petróleo bruto aqui às 14 horas, mexendo com o petróleo Brent, com WTI, tá? Leilão de juros às 15, às 18h30 balanço patrimonial do Federal Reserve e com abertura do mercado da Nova Zelândia aqui, balança comercial, importações, exportações, PMI de manufatura na Austrália também saindo às 19 horas, tá? A abertura do mercado asiático às 21h30 no Japão, núcleo nacional do CPI, índice nacional de preços ao consumidor, tá? Às 8h30, 20h30, e às 21 horas tem presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, se pronuncia, e também tem a questão da possível saída dela, né? E uma nova liderança assumindo, né? Ela se desligando do cargo. Às 21h30 tem mais PMI de manufatura no Japão, tá? Às 9h30 da noite, e às 10 horas tem taxa básica de juros de empréstimos no mercado chinês, tá? Notícia 2 estrelas, mas os mercados chineses ainda seguem fechados, tá? Só notícia saindo por lá de atualização. Certo, meus amigos? Então, bastante novidade aí com a semana aí de pós-carnaval. Nesta quinta-feira, tá? Tem bastante movimentação aí nos mercados americanos, asiáticos e europeus, tá? Vamos aqui olhando para o mercado aqui americano, o S&P 500. Nós voltamos aqui, pessoal, para dentro dessa linha de baixa que nós tínhamos aqui uma definição num time frame de 1 hora, né? Nós tínhamos ali um possível rompimento, lateralizou, tentou romper e voltou para dentro dessa triangulação. Continuamos aqui num cenário de queda no S&P 500, né? Não sustentou aqui essa alta, né? Que a gente poderia ver aqui um movimento de alta iniciando, perdeu força, né, e voltou para aqui para baixo da linha de baixa. Neste exato momento, pessoal, o S&P 500 ele vai testar aqui de novo essa resistência. Se ele não conseguir força para romper, a gente volta, continua na queda, né, e rompendo essa linha do buy aqui, já vai dar um baita sell aqui de novo, né, para movimentação de queda, e aí a gente tem um pequeno suporte de parada aqui na região dos 6.820 e o segundo suporte aqui no 6.780 aproximadamente, tá? Caso ele não sustente essa alta, não faça um movimento de alta, né, e volta aqui num cenário de queda que ele está mais fraco, né? Inclusive segue caindo neste exato momento o S&P 500, tá? Ok? Mesmo gráfico para Dow Jones, Nasdaq, vamos ver aqui o mercado asiático, o índice Nikkei, ó, segue em queda também, quebrou a estrutura de alta, tá? Deu cruzamento de venda já, ó, o índice Nikkei, tá? Confirmou nesse candle aqui
das 7 horas da manhã e segue aqui numa tendência de queda, rompendo aqui o buy também, tá? O índice asiático, índice Nikkei e o índice do Japão. Austrália, a gente tinha uma movimentação de alta, fez a correção e continua na tendência, fez uma estrela da manhã aqui, ó, um padrão de reversão, tá? No índice australiano. E na China, o HK50 segue fechado com pouca movimentação, pouca liquidez, né? Segue aqui num cenário mais lateral ainda de estabilização. Na Europa, o DAX da Alemanha segue aqui em queda, tá? Caiu forte aqui após a sequência de altos que a gente teve, correção natural, e agora não vai me surpreender se ele ficar um pouquinho lateral e ainda assim, se perder as mínimas, né, num cenário lateral, a gente continua mais quedas, né, ou continua na movimentação de alta, tá? Então aqui, ó, para baixo, mais ou menos do 25, 105, né, perdendo essa região, a gente volta aqui para cair um pouco mais, de repente testando a média de 200 períodos aqui embaixo, tá? Ok? Então, para a gente ter uma definição melhor se continua numa reversão ou continua em queda aqui o índice da Alemanha. Reino Unido, o FTSE, vamos ver aqui. O Reino Unido, FTSE, o K100, segue aqui num fundo ascendente, buscando fazer um fundinho aqui, ó, e buscando uma reversão. Deu cruzamento de venda, mas ele não confirmou aqui a continuidade do movimento e manteve-se aqui. Pode ser que fique um pouquinho lateral, tá? Aqui no Reino Unido, na Libra. Ok? Ações, volto a falar para vocês, desde ontem as ações seguem em preços mais em conta, tanto Facebook quanto Apple, Amazon, tá? Em oportunidades de reversão para cima agora num mercado mais otimista, mais comprador. Tá? O destaque segue para o setor de tecnologia, como Google, Meta, que segue aqui impulsionando todo o setor de inteligência artificial, né? Segue aqui na correção, por exemplo, o Google está num baita preço aqui, numa oportunidade de compra aqui, comprar barato, no fundo do poço, né? E também temos aqui Netflix, Nvidia e Tesla, tá? Netflix, Nvidia e Tesla, ambos aqui ficando em preços mais baratos para você aproveitar e aí ganhar na valorização assim que o preço tiver uma disparada, ok? O petróleo disparou aos $71 o barril por conta das tensões entre Estados Unidos e Irã, tá? E escalou aqui em uma movimentação altista, tá? É um recorde desde outubro do ano passado, tá? A alta do petróleo agora saindo aos $71, ok? A dominância do dólar no mundo todo, aqui, ó, índice DXY, segue fortíssimo após a ata do Federal Reserve ontem pressionar a moeda e fortalecer ela, ok? Então o dólar segue mais forte aí com todos os pares aqui mais cambiais, né? O petróleo, vamos ver aqui, o petróleo segue aqui, não está mais tão forte no fluxo comprador, por enquanto ele deu uma trégua, então ele está subindo, fazendo fundos aqui ascendentes, tá? E não vai me surpreender aqui o Shale, o ouro, se manter aqui acima dos 4.980 até $5.000, né? Ficar nessa região de lateralização, para daí a gente definir se vai perder a mínima, né? E aí continua o mercado de queda, ou ele consegue se manter acima da máxima e continua um mercado mais altista, ok? Vale lembrar aqui no Shale que é importante a gente identificar esta região de lateralização, onde ele fica trabalhando, né? Para você saber os pontos objetivos e para onde que ele pode andar num rompimento para cima ou num rompimento para baixo, tá? É importante fazer essas marcações, tá, pessoal? Ajuda bastante, tá? Então aqui, ó, petróleo, aqui ó, um cenário de suporte aqui em cima, embaixo, né? E aqui em cima, aqui, ó, aqui em cima, uma baita resistência, tá? Daqui para cima a gente continua o movimento para baixo, no caso para cima, e daqui para baixo continua a tendência de queda, tá? Ok? Certo? No mercado do BTC, vamos dar uma olhadinha aqui do BTC, segue aqui, ó, tentando fazer recuperação, mas está fraco, não consegue romper uma linha de baixo, tá? O BTC aqui muito sem força, tá, pessoal? Sem muito impulsionamento, sem muita injeção de liquidez nesse mercado, tentando fazer um rompimento aqui para cima, de baixa para alta, ok? Mas segue um pouquinho mais fraco. As moedas que estão prevalecendo ali, a movimentação segue mais ali a movimentação em queda, né? Tanto o próprio BTC quanto as outras moedas abaixo do BTC, ok? Os pares cambiais, como Euro e JPY, segue voltando aqui para nossa lateralidade do canal. Atento que vai dar uma oportunidade aqui, ó. Já deu aqui o cruzamento agora, confirmando esse movimento agora também, tá? Acho que vale a pena aproveitar a oportunidade e de repente dele voltar até o canal aqui na extremidade, tá? Euro JPY, no caso a moeda do Japão, mais forte em relação à zona do euro. Na Austrália, vamos ver aqui o AUD USD, que é o dólar australiano versus dólar americano. Ó,
desvalorizou um pouquinho, segue mais forte aqui agora nesse momento o par de moeda, o AUD, tá? Desvalorizando o dólar, ok? Um versus o outro, né? Em relação ao câmbio. Vamos ver aqui, por exemplo, o EURUSD. Olha só, mais quedas no EURUSD. Buscou a região de bola aqui do 1.18 que a gente tinha comentado, né? E agora caiu com mais força, tá? Se você identificou oportunidades assim, aproveitou esse lindo e baita movimento aqui de queda, tá? Dólar canadense, USD CAD, vamos ver aqui. Olha só, a mesma movimentação aqui do Euro-USD, né? Porém, a gente segue aqui numa definição mais precisa aqui, num movimento de queda aqui no USD-CAD, tá? Desvalorizando perante o dólar mais forte. Dólar ien, vamos ver como tá o dólar ien. Disparou nessa madrugada, né? Fez aqui um fundo ascendente, tá? E tá batendo todos os nossos alvos aqui que foram analisados, estruturados, tá? E com tempo para que você possa se posicionar nesse cenário aqui, no caso do SDJPY, tá? Ok? Já voltando para os mercados aqui na parte do dólar Brasil, do mini dólar, segue aqui numa movimentação mais altista, tá? E a tendência é com a abertura de hoje, ele manter aqui um movimento mais de compra e o índice aqui num movimento mais de queda, ó. O índice abriu com gap de alta para hoje, né? Deixa eu ver aqui. Não, para hoje, leve gap de alta e segue aqui numa movimentação de baixa neste exato momento aqui. Pode cair um pouquinho aqui o nosso mini índice, nosso índice brasileiro, ok? Certo, meus amigos, é isso que eu gostaria de passar. A gente passou alguns pares cambiais, algumas análises, índice Brasil, dólar, parte do mercado de BTC, né? Mercado mais de ativos digitais, os pares, ações e índices, tá? Ok? Então, se você ficou com alguma dúvida, já peço para você, deixa aqui nos comentários qual é a sua dúvida que eu posso te ajudar. Se quer que eu grave algum vídeo específico com a sua dificuldade, comenta aqui abaixo que eu posso gravar exclusivamente para vocês. Não esquece também de se inscrever no canal, deixar aquele baita joinha que me ajuda bastante e ativar o sininho, tá? E lembrando, né, reforçando aqui com vocês, na semana que vem, dia 24/2, às 8 horas da noite, a gente tem o nosso webinar gratuito para vocês aqui, que é o Day Trade para iniciantes. Como usar a IA, né, para pensar antes de você operar, tá? Muito legal, vai te ajudar. Se prepare para essa baita aula, tá? É gratuita, ok? Numa sala fechada, pode ligar a câmera, áudio e interagir comigo, ok? Certo? Um grande abraço a todos. Juízo, bons trades nessa quinta-feira. Aproveite as oportunidades que nós temos aí e amanhã estou de volta aí com as notícias, as análises, a leitura para ajudar você a continuar nesse mercado, né, e conseguir a tão sonhada consistência, ok? Grande abraço a todos, juízo, bons trades e te vejo amanhã aqui comigo. Chega por hoje. Grande abraço!